Estamos discutindo vida. Discutir vida é falar sobre amor, mas também é falar sobre ciência. Não é falar sobre emoções. Aqui não é uma discussão sobre emoções infundadas. Aqui é uma discussão sobre ciência que reflete um plano jurídico. Então, de modo que é para mim uma alegria muito grande estar aqui representando a Defensoria Pública da União. Eu vou falar um pouquinho sobre o papel da Defensoria Pública no segmento da fosfetanolamina, em especial no segmento de saúde, especificamente sobre a fosfetanolamina. Eu vou descrever uma base fática, e na sequência eu vou falar da questão jurídica, acho que é muito importante. Nesse recinto aqui temos reunidos pessoas que conhecem alguém que tem câncer, pode levantar a mão? Pessoas que têm câncer, pessoas que têm câncer estão desesperadas para obter a fosfetanolamina, alguém pode levantar? E pessoas que têm câncer já fazem uso da fosfetanolamina. Então, saibam que até 2040, a cada 4 pessoas do mundo, uma vai falecer com essa doença que é terrível. Então, qualquer esperança de cura deve ser olhada com seriedade. Ou seja, toda estrutura estatal, ela tem que se reposicionar e direcionar esforços para o quê? Em primeiro lugar, afastar o lado obscuro da indústria farmacêutica, essa indústria que em grande parte mata mais do que a indústria bélica. Existem interesses obscuros, capitalistas, que tentam asfixiar substâncias promissoras. Isso é um fenômeno mundial. Na última palestra eu já falava isso. O Prêmio Nobel de Medicina de 2009, ele afirmou isso. As farmacêuticas bloqueiam certas curas porque não lhes são rentáveis. Não podemos fechar os olhos para isso. Então, isso é uma realidade. O capitalismo que está incrustado em grande parcela dos países, totalidade ou quase totalidade dos países no mundo. A Defensoria Pública da União, coordeno os ofícios de tutela coletiva no Rio de Janeiro. O que é isso? As situações fáticas que geram um grande problema com expressão nacional, estadual ou municipal, nós abrimos um procedimento coletivo, expedimos os ofícios necessários e verificamos a possibilidade de resolver extrajudicialmente aquele litígio. Ou seja, levar para o judiciário, esse judiciário que tem uma alta taxa de congestionamento, é a pior das soluções. O judiciário é uma decisão verticalizada, onde nós temos duas partes e alguém sempre sai insatisfeito. Então, a melhor solução é a extrajudicial, é fazer uma autocomposição daquele litígio. Então, nós temos diversas relações nos nossos ofícios de tutela coletiva. Nós temos ENEM, Instituto de Traumatologia, o INCA. A gente tem uma forte atuação na área da oncologia. Rio de Janeiro até bem pouco tempo, a fila de espera para se fazer radioterapia era superior a 5 meses, quando a lei indica que do diagnóstico da doença até o início do tratamento não pode ter prazo superior a 60 dias, que já é um prazo maldoso, É um prazo muito alongado. Então você imagina, tem uma fila da morte no estado do Rio de Janeiro, com prazo superior aí a 4, 5 meses, e as pessoas vão a óbito mesmo, porque as máquinas de radioterapia são antiquadas ou não tem máquina de radioterapia. Eu estou falando do nosso estado, o estado do Rio de Janeiro, esse estado que perdeu 7.500 leitos de 2010 até 2015, Eu tenho tudo isso documentado. Aliás, tudo que irei falar aqui é resultado de documentos, tudo comprovado. Então a gente vive, ontem eu estava na OAB, numa palestra na OAB do Rio de Janeiro, excepcional do Rio de Janeiro, e ontem nós fomos discutir o legado das Olimpíadas, E quando chegou na minha fala, eu falei, olha, eu vou pedir desculpa, mas eu vou ser um cara chato na palestra de hoje, porque no meu segmento de saúde, nenhum legado. Nós contamos com uma sorte. Se tivesse ocorrido um evento com vários fraturados, nenhuma emergência, porque eu requisitei a ida do CREMERG nos 5 hospitais de referência, pedi para fotografar
e segurei a informação, né? Nenhum dos hospitais de referência tinha condições de suportar nenhum grande evento. Então contamos com uma sorte, passamos, é aquela coisa, espero que nada dê errado, né? Infelizmente. Então, é nesse contexto, né, um contexto onde a estrutura do Estado não é suficiente para, pelo menos com os tratamentos paliativos, ajudar, surge aí a fosfetanolamina como uma esperança de cura, né? Eu sei que para muitos aqui que não conhecem, se eu falar que a fosfetanolamina é a cura do câncer, vocês vão me olhar e falar, não é possível, como? Oi? Né? Não consigo acreditar, quem está por trás disso? E eu conheci a fosfetanolamina da pior forma possível. A gente, infelizmente, se a gente não está, hoje, se nós não estamos preparados para assistir televisão, o que é veiculado na televisão, você tira uma fotografia e coloca aquilo como absoluta verdade, né? Então eu conheci a fosfetanolamina por intermédio de um famoso médico, né? Uma pessoa muito benquista na sociedade médica e muito benquista na sociedade brasileira, Dr. Drauzio Varela. Um domingo, um fantástico, e eu percebi um comportamento um pouco agressivo, dissonante do que ele fala quando fala sobre medicina, né? Na verdade, isso. E aí eu falei, olha, eu vou abrir um procedimento na Defensoria Pública da União e vou começar a me aprofundar na base fática, conhecer a fundo o que é a fosfetanolamina sintética, tá? E aí eu fui fazer um levantamento da biografia do Dr. Gilberto Queriz, esse homem simples que os senhores estão visualizando ali, né? Porque se quisesse estar rico, ele nem estaria aqui agora, né? Não estaria na pousada ali, já estaria num hotel Malibu, de frente para o mar, com uma BMW com o motorista aguardando ele, né? Mas não é isso, vocês vão visualizar. Ele é uma pessoa que consegue aí um misto de sabedoria e humildade como poucos, né? E é simples e sábio. Eu admiro muito essas pessoas, né? Que conseguem ter simplicidade e sabedoria, coisa de Deus, tá? E é assim que eu visualizo o Dr. Gilberto. E eu fui conhecer a biografia do Dr. Durvaney, né? Fui olhar o currículo que eu fiquei muito assustado. É outra pessoa totalmente desprovida de vaidade, mas um dos maiores cientistas. Os senhores estão de frente, tá? Entre os maiores cientistas desse país. Ele fica vermelho, sem graça, ele não gosta, mas eu não consigo deixar de falar. Ele tem um doutoramento, conduz várias teses de mestrado e doutorado, tem uma profunda formação, né? E tem humanidade, a humanidade do Dr. Durvaney assoma. Dr. Salvador, nome propício, né? Salvador, porque foi utilizado como instrumento de Deus para salvar milhares de pessoas, né? Milhares de pessoas. Então eu fui conhecer a biografia de cada um desses pesquisadores, Dr. Renato, Dr. Marcos Vinícius, e fui verificar que, por exemplo, o Dr. Gilberto Queriz, ele foi considerado pela revista Super Interessante como um dos 100 maiores cientistas do século. E ele não fica alardeando isso, mas é uma realidade, né? Então eu tenho aí 3 químicos, um biomédico, eu tenho uma gama de cientistas que deram a vida para a ciência nesse país que nada valoriza a ciência. O Dr. Durvaney, por exemplo, ele trabalha numa bancada, salvo engano, de 1 metro por 1,5 metros, faz um calabouço, no Instituto Butantan, é um dos maiores, dos mais respeitados desse país, e isso é uma realidade. É um gênio, com várias publicações em revistas internacionais. Como todos sabem, uma publicação numa revista internacional não é chegar, quero publicar, tem uma admissão, tem um conselho que analisa, extremamente rigoroso, e ele tem várias publicações, E ao mesmo tempo que essas pessoas dedicaram a vida, quando eles tocaram, a começar com o Dr. Gilberto, que é um mentor, um grande mentor da fosfetanolamina, essas pessoas foram colocadas em evidência. Ontem eu estava conversando com o Dr. Gilberto, falei, Dr. Gilberto, quanto maior a cabeça do prego, maior é a martelada, Então, sofreram e sofrem diversos ataques, A maturidade faz com que a gente passe a sorrir para o problema, O Dr. Gilberto conversa com ele e fica rindo, já foi chamado de curandeiro, já foi chamado de tudo,
Dr. Durvani sofre pressões até hoje no Instituto Butantan, de forma verticalizada. Dr. Salvador, nem pensar, jamais queria estar na pele dele quando ele estava na USP, como esse homem foi assediado, mas não largou, né, a ideia da fosfetanolamina de modo nenhum. Né? Então, estamos diante de gênios da ciência, mas pessoas muito marcadas também, mas que não desistiram, são combatentes. Né? Eu trouxe os slides, né? Conseguiu? Ver se está aí. Se não tiver, está aparecendo. Esse é. Agora também está. Deixa eu tentar puxar. Se não conseguir, eu visualizo pelo computador. Então, o que ocorre? Após analisar a biografia, o currículo desses pesquisadores, eu fui analisar a tese de mestrado do Dr. Renato Meneghel, que é um médico, e conversei bastante com ele, e a partir daí nós elaboramos uma ação civil pública. Na sequência, conheci a Bernadette Sioff, que é uma benção na nossa vida, dá todo o suporte também à Defensoria Pública da União, com informações, né? E passei, para além de ser um defensor, continuar a ser um defensor público da União, passei também a ser um ativista dessa causa, né? Recebo centenas de pedidos de pessoas, de madrugada, escovando os dentes, né? Em qualquer lugar, no meu Facebook, WhatsApp, desesperadas, querendo meter a fosfetanolamina. E se você não tiver um equilíbrio emocional, infelizmente, se você não tiver esse equilíbrio emocional, você desanda. Isso é uma realidade. Eu estou tentando puxar aqui, se eu me dar 2 minutinhos para eu tentar passar isso para os slides. Difícil. Vou falar daqui mesmo, tá? A fosfetanolamina, e a Bernadette pode falar melhor, o doutor Durvani também, todos aqui que tiveram contato com leite materno já fizeram uso da fosfetanolamina. Ela está presente no leite materno, isso a gente tem documentado. Tá? No estado de São Paulo, por intermédio do doutor Gilberto e a USP fez um convênio com o Hospital Amaral de Carvalho, em São Paulo. Este convênio foi para o quê? Fazer um teste dessa substância, os testes clínicos sobre a fosfetanolamina sintética. Tá? Então, houve um convênio publicado no Diário Oficial entre a USP, esse hospital, uma chancela do Ministério da Saúde, eu tenho isso documentado, com uma chancela do Ministério da Saúde, e, de forma muito estranha, esse convênio, ele foi avante, só que os resultados desses testes simplesmente desapareceram. A Defensoria Pública da União requisitou esses testes ao hospital, à direção do Hospital Amaral de Carvalho, né? E eles afirmaram, olha, realmente houve uma publicação no Diário Oficial, mas não houve início dos testes clínicos, o que nos causa muita estranheza, porque a gente tem depoimentos de médicos que lá trabalharam, do próprio Dr. Gilberto, dizendo que essas pesquisas foram avante, né? E aí essas pessoas que começaram a ter os benefícios terapêuticos da fosfetanolamina, em dado momento começaram a procurar diretamente quem? O Dr. Gilberto, que disse. E aí, senhores, o câncer é uma doença cega, altamente democrática. Ela não escolhe classe social, cor, sexo. Ela simplesmente chega na vida das pessoas. Então, isso passa a ser uma vantagem enorme quando falamos com a presença do Estado envolvendo a fosfetanolamina. Por quê? Porque ela alcança primeira-dama de governador, ela alcança deputado, ela alcança senador. É uma doença que alcança aqueles que têm a caneta na mão, seja um juiz de direito. Essas pessoas passam a ter uma outra percepção da vida.
E com isso nós tivemos uma grande vantagem, que é no Congresso Nacional. Para isso a gente tinha que demonstrar, por exemplo, que é uma substância totalmente atóxica. Havia uma dúvida sobre a toxicidade dessa substância. E esses pesquisadores tiveram cuidado de obter, por intermédio da Unesp, Botucatu, em 1995, um teste toxicológico que demonstrasse que essa substância é totalmente atóxica. Nós também temos isso documentado, tá? Isso é de suma importância. Nós requisitamos ao Hospital Amaral de Carvalho informações sobre os exames que lá foram realizados, com suporte do Dr. Durvanei e a Bernadette Ciova. Então, nós requisitamos senhores, é inadmissível um convênio publicado em diário oficial que simplesmente a direção do Hospital Amaral de Carvalho diga que isso não foi avante, né? Todo ato administrativo, para ser revogado, ele tem que ser revogado por outro ato administrativo ou cassado por outro ato administrativo. Simplesmente eles disseram que não foi avante. Por mais que exista um princípio no direito chamado princípio da presunção de legitimidade, o ato ele também tem que ser provado, né? E aí nós caminhamos com o quê? Nós verificamos também a busca desses pesquisadores aos órgãos governamentais para obter subsídios para ir avante com os testes clínicos envolvendo a fosfetonarenina. Então eles procuraram, por exemplo, o Ministério da Saúde, quando sequer existia Anvisa, essa agência reguladora, um balcão de negócios. Eles procuraram também a Anvisa, eles procuraram a Fiocruz. Então, eles deram, desculpa a expressão vulgar, a cara a tapa. Eles foram atrás da estrutura governamental para obter o quê? Olha, um teste clínico não custa menos do que 20 milhões de reais, um teste completo. E eu estou falando bem por baixo. Eles não tinham 20 milhões de reais. Eles precisavam de todo o quê? Um desenho oncológico, hospitais oncológicos, que viabilizassem os testes clínicos. Só que eles tiveram cuidado que toda vez que eles iam no Ministério da Saúde, na Anvisa ou na Fiocruz, eles documentavam a sua ida com as atas de reunião. Pena que eu não consigo demonstrar ali. Com as atas, com as assinaturas. Por exemplo, se você for na página da Anvisa, se você colocar assim, agenda do diretor-presidente, lá está o objeto da reunião com o Dr. Gilberto, a data, o nome do Dr. Gilberto e das pessoas integrantes dessa reunião. Buscaram também apoio na Fiocruz. Na Fiocruz ocorreu algo interessante, tá? O Dr. Salvador recebeu um e-mail da Fiocruz, que vale como prova documental, tá? Qualquer processo entra como prova documental, o juiz dará à prova o valor que ela merece. E no e-mail assim está retido. Vou ler para os senhores. Após nossa reunião ocorrida em 21 de 11 de 2013, realizamos uma avaliação interna sobre a possibilidade da Fiocruz no projeto conduzido por sua equipe. Foi contatada a nossa unidade Fabril Farmanguinhos, que manifestou interesse em realizar a produção pública da fosfetoronamina, após a condução dos estudos exigidos pela Anvisa e concessão do necessário registro pela referida agência. Paralelamente, constatamos a Redaf, uma vez que a Fiocruz é uma das suas instituições âncora. Em resumo, consideramos o projeto bastante interessante. Os resultados disponibilizados até o momento indicam que o produto poderá vir a ser um importante medicamento utilizado no tratamento do câncer. Contudo, ratificamos as observações já enviadas por esse setor. Necessidade de se providenciar a titularidade negocial das patentes, providenciar um termo de cessão dos direitos patentários. Ora, o que a Fiocruz exige como condição para dar suporte a esses pesquisadores? A cessão dos direitos patentários, né? E é óbvio que nós não estamos lidando com crianças, né? O Dr. Salvador, na época, eu lembro que inclusive concedeu uma entrevista, ele ficou estarrecido, né?
Oi, não entendi. A gente tem que fazer a cessão dos direitos patentários? Não faz qualquer sentido. Não faz qualquer sentido. Colocando como realço o Estado de São Paulo, a USP, a Anvisa e às vezes a União, para obter a fosfetanolamina sintética. Isso gerou um colapso no Instituto de Química de São Carlos, um colapso, e aí a fosfetanolamina ainda encapsulada de forma artesanal, tendo ainda como único pesquisador na USP o Dr. Salvador, começou a ser assediado. Imagina você trabalhar no campo, no terreno do inimigo. E foi assim que se sentiu o Dr. Salvador, encapsulando dia e noite, dia e noite, dia e noite, para fornecer a fosfetanolamina sintética. A gente pode colocar uma projeção bem grosseira, mas de cada 10 ações, pelo menos antes da lei sobre a fosfetanolamina, pelo menos 3 ou 4 liminares eram concedidas. O judiciário ainda é muito arredio, é muito ortodoxo na análise da fosfetanolamina, seja porque não quer aprofundar na base fática, e a gente sabe que a ignorância é um dos males, e que neste caso a ignorância ela faz o quê? O efeito colateral da ignorância sobre a fosfetanolamina é retirar a vida. Como é pesado esse efeito colateral. Então, seja por má vontade de aprofundar na base fática, seja por fazer uma leitura superficial da Constituição da República, Constituição Cidadã, seja por fazer uma leitura superficial de toda a estrutura normativa, esses juízes vinham deferindo a obtenção a liminar sobre a fosfetanolamina. Agora, aqueles que deferiam a liminar, eles tinham cuidado de exigir a juntada de documentação médica que comprovasse, ou seja, como condição para a manutenção da decisão judicial, que o paciente juntasse nos autos do processo por intermédio do advogado documentação médica que sinalizasse a melhora daquele paciente. Então a gente tem um número estimado aí de 45 mil liminares em todo o país. Você imagina o que esses autos de processo têm, Não é milagre não, senhores, é ciência, tá? Quanta documentação deve existir nos autos dos processos para a manutenção dessas liminares? Ou seja, os juízes começaram a ficar estarrecidos com essa documentação, que demonstram o quê? Demonstram a melhora de qualidade de vida ou mesmo a cura de muitos desses pacientes. O judiciário todo está equivocado, Então isso tinha que ser pesquisado a fundo. E com isso, destacaram 10 milhões de reais. E esse valor foi separado para o quê? Para ser disponibilizado para 3 universidades, tá? Santa Catarina, Fortaleza e o laboratório da UFRJ. 10 milhões de reais. Nesse grupo de trabalho teria que ter um representante. Eles, de início, eles não iriam chamar um representante. E aí nós oficiamos para o Ministério da Ciência e Tecnologia, e aí começou uma briga enorme, E aí eu indaguei, por que não vai ter um representante? Indicamos, eu liguei para o doutor Gilberto, olha, eu não quero fazer parte disso. Não vi boa vontade. Ele estava certo, Além de não ter boa vontade, ele visualizou uma maldade por trás. De qualquer forma, o doutor Durvalentes fez presente, participou de 2 reuniões, não foi bem tratado, não foi levado em consideração todo o acúmulo científico e a sua expertise e também dos demais cientistas. Então, a fase pré-clínica da fosfetanolamina, ela foi conduzida sem a presença dos mentores da fosfetanolamina. A fosfetanolamina, vamos imaginar um bolo, mas aquele bolo que somente essa equipe sabe fazer. Se eles não estão ali para falar sobre temperatura, pH, critério de solubilidade, esse bolo não vai sair certo. Concordam comigo? Minimamente, para enveredar pelo princípio da boa-fé, minimamente esses pesquisadores tinham que fazer parte de toda a fase pré-clínica. Isso até para o leigo consegue chegar a essa conclusão. E eles não fizeram parte.
Aí você imagina o doutor Dorvanei, com toda a pesquisa que ele tem, hoje é o pesquisador que mais avançou envolvendo a questão da fosfetolulamina, tá? Sendo monitorado de perto pelo doutor Gilberto, que é o mentor, junto com o doutor Salvador. Você imagina ele olhando tudo aquilo de longe e falando: meu Deus, estão andando no caminho errado. Eles não chegaram nesse ponto porque faltou isso, doutor Daniel. Eles erraram aqui porque faltou isso. E aqui tem má fé. Aqui tem um erro. Você imagina ele olhando toda a fase pré-clínica, eu falei: meu Deus do céu, era só chamar a gente, né? Isso não ocorreu. Então, os primeiros testes foram feitos propositadamente, com metodologias incorretas. Mas o senhor é um homem da área jurídica. É óbvio que a minha fala tem suporte com os pesquisadores, é óbvio. E aí começou um fator de pressão. Eu comecei a requisitar informações, batendo com força. Por exemplo, o Defensor Público Federal tem poder de requisição, concedi um prazo de 10 dias para que as informações surgissem. Em paralelo, no Senado Federal e na Câmara dos Deputados, ocorreram audiências públicas que pressionaram também o Ministério da Ciência e Tecnologia. E comecei a contestar a metodologia, inclusive com a ameaça mesmo de ajuizar uma ação civil pública, com finalidade de anular todos esses testes clínicos e colocar essas pessoas para responder por improbidade administrativa. Estava claro pelos resultados, não porque os resultados eram desfavoráveis à fosfetolulamina, mas porque de forma cristalina, com a luz do sol a pino, eles estavam caminhando pela má fé, utilizando métodos incorretos. Era escancarado, senhores, e ainda não é. Além desse fator de pressão da Defensoria Pública da União, um fator maior de pressão surgiu: o início dos testes clínicos. O governador Geraldo Alckmin chamou o doutor Gilberto e sua equipe, eu estava presente, Bernadette também. E o governador, ele é médico e lecionou química orgânica, né? Durante 8 anos. 8 anos, 8 meses. 8 anos. E ele fica de frente com um químico com 47 anos de experiência, só 47, quer dizer, eu demorei 7 anos ainda para nascer e já tinha formação em química, né? Absurdo. E ele ficou de frente com um homem com 47 anos de química, e eu vi um diálogo entre dois químicos, o senhor governador Geraldo Alckmin e o doutor Gilberto. E aquele dia foi assombroso, né? Porque foi uma conversa de uns 30 minutos, eles conversando sobre química, a gente olhando, falei: meu Deus, né? E no final eu lembro disso até hoje. O governador falou: eu sabia que a solução do problema do câncer deveria vir pelo sistema imunológico. Ele bastaria ser startado. Lembra disso? E ele falou: doutor Gilberto, eu estou sofrendo uma pressão muito grande, mas vamos em frente. Existe uma comunidade médica. Nós temos aqui 2 médicas que se insurgem contra tudo e todos, porque elas visualizaram nos olhos os benefícios terapêuticos da fosfetolulamina. Estão aqui na frente. E doutor, desculpa, estava passando do tempo, tá, doutor? Não, eu sei que ela vai me chamar a atenção. O governador disse o seguinte: olha, eu recebi um telefonema do senador Ivo Cassol defendendo a fosfetolulamina, e óbvio que eu nunca acreditei, né? Então, o senador vinha com argumento, eu vinha com 2 contra. O senador Ivo Cassol, um grande senador que nos ajuda muito na luta sobre a fosfetolulamina. E aí, o que acontece? No final, eu desliguei o telefone e meu secretário pessoal disse: senhor governador, é sobre a fosfetolulamina? Olha, senhor governador, posso conversar um pouquinho com o senhor? Pode. Não, meu cunhado fez uso da fosfetolulamina, ele fez 12 sessões de quimioterapia, ele preferia a morte do que a 13ª sessão. E obteve a fosfetolulamina. O meu cunhado está curado. E aí o governador deu um passo atrás e falou: não, é melhor olhar com outros olhos a questão da fosfetolulamina. E ele bancou uma luta e vem bancando até hoje. Interesses poderosos. Olha, são 100 bilhões de reais em jogo, senhores. Tem toda uma estrutura oncológica por trás do câncer. Existe uma ilusão sobre o câncer que querem deixar plantada na mente das pessoas. Vamos lembrar a AIDS na década de 90, onde eles já tinham 2 substâncias promissoras e colocaram uma AZT na frente, né? Mas eles já tinham 2 substâncias promissoras. Quantas milhares de pessoas? Nos Estados Unidos, 24 estados da federação
já alteraram sua própria legislação em homenagem a um princípio. Na verdade, em homenagem